Um ótimo dia para quem esteja a ver este vídeo. Hoje, por uma simpática sugestão que recebi, quero falar novamente em terapia regressiva, um pouco do que ela é, do que ela não é, porque é um tema que me é caro, sendo psicoterapeuta e trabalhando também, entre outras coisas, com terapia regressiva, e também porque é um tema de que gosto muito, que me diz muito. Então, para começar, falando um bocadinho do que ela não é apenas uma discussão sobre informações acerca do passado, não é apenas uma busca de possíveis informações desse género. Algumas pessoas recorrem, por exemplo, a sessões de leitura de aura ou outras sessões em que alguém com possíveis faculdades psíquicas e muitas vezes realmente com boa intenção fala sobre a percepção que tem acerca das vidas passadas do cliente e por vezes das consequências que elas podem ter no tempo presente. Isto é interessante, mas muitas vezes é apenas teoria, é apenas uma curiosidade que fica. Porque, na verdade, quando isto é feito, quando isto acontece, muitas vezes não serve de grande coisa, do meu ponto de vista. Digamos que alguém me diz que, por exemplo, eu hoje em dia não gosto de castelos, porque numa vida passada morri num castelo de maneira mais ou menos triste. É uma teoria interessante, posso conversar sobre isso com os amigos, mas não é isso que vai modificar o meu medo normalmente. Para modificar o meu medo, eu precisaria normalmente de uma coisa mais poderosa e profunda. Eu precisaria de reviver a minha vida no tal eventual castelo ou qualquer outra coisa para trabalhar o assunto. Da mesma maneira, se me disserem que eu tenho problemas por coisas que aconteceram quando tinha 2 anos de idade ou 3 anos, coisas que eu não me lembro diretamente, aplica-se a mesma questão. Eu não tenho acesso direto, eu não sinto aquilo, eu não percebo os detalhes do modo como aquilo produziu uma impressão em mim e às vezes não é de modo nenhum suficiente. Mas nós sabemos, de facto, e daí a importância da terapia regressiva e o poder que ela tem, sabemos que muitos dos nossos problemas vêm do passado e de situações que foram emocionalmente muito intensas. As principais podem ter sido do tipo traumático, por vezes momentâneo, por vezes repetitivo, até podem ter sido situações de um prazer intenso, mas foram situações com um grande impacto emocional na nossa vida, na nossa maneira de sentir e de pensar. E muitas vezes, para podermos fazer alguma coisa diferente, para podermos perceber melhor, mas também para podermos reprogramar-nos, ressignificar o que aconteceu, para podermos criar novas maneiras de sentir, de pensar, de funcionar, de estar connosco e de estar com os outros, nós precisamos, de certo modo, de ir lá. Precisamos de reviver, de sentir mais diretamente, de ter uma espécie, não apenas de teoria, mas uma revivência do passado. Claro que é verdade, e é uma das razões do fascínio da terapia regressiva, que alguns clientes vão reviver vidas passadas. Outros vão reviver assuntos que são muitíssimo importantes, respeitantes a esta vida. E não é preciso meter vidas passadas no assunto. Os problemas que tivemos nesta chegam bem. Claro que isto não quer dizer que por as pessoas falarem de vidas anteriores isto prove que existem realmente vidas anteriores. Mas isso, de certo modo, não é muito importante. Por vezes há uma verdade emocional daquilo que as pessoas vão descrever que é fundamental, é extremamente importante. Quer o que elas revivem seja, de certo modo, simbólico, embora com impacto emocional ou não, o que importa é que nestes processos psicoterapêuticos temos muitas vezes resultados que são rápidos e profundos. De certo modo, cortamos a direito e temos mais hipóteses de encontrar a informação necessária. Porquê? Penso que a principal razão é que as terapias regressivas são uma modalidade psicoterapêutica que é parte do ramo das psicoterapias ditas transpessoais, em que trabalhamos com estados modificados de consciência. Na terapia regressiva, a modificação do estado de consciência dos clientes permite um acesso, por vezes, muito mais rápido e profundo ao passado, a conteúdos, por vezes, inconscientes, a coisas que não têm consciência direta, que foram extremamente importantes. E também lhes dá uma possibilidade intensificada
de autorreformulação, de reprogramação, de redefinição, uma possibilidade ampliada para encontrar novos significados. Isto é transversal a muitas abordagens psicoterapêuticas do tipo transpessoal e eu diria que também é transversal às várias modalidades de terapia regressiva. Porque há várias, todas têm em comum a busca do acesso ao passado, mas esse acesso pode ser feito através de pontes, chamemos assim, que são encontradas em sintomas, sensações corporais, em emoções, em imagens, por vezes em sonhos, padrões até posturais, modos de nos movimentar, maneiras de falar, por vezes frases ou palavras que expressam especialmente bem o que nós sentimos e que se repetem em nós. Há várias pontes que podemos encontrar para trabalhar com os clientes na direção do passado. Claro que um dos métodos realmente importantes é a hipnose, a famosa hipnose, com que muitos de nós também trabalhamos, mas há muitos métodos que não precisam da hipnose para obter excelentes resultados. A hipnose não é de modo nenhum o único e exclusivo método e seria uma longa discussão pensar se pode ser o melhor método ou não, porque aquilo que é melhor para um cliente pode não ser assim tão bom para o outro também. O ideal é termos flexibilidade também metodológica ao trabalharmos com as pessoas. Bom, o que é que acontece tipicamente? No passado, nós passamos por situações emocionalmente intensas, quer num hipotético passado de vidas anteriores, quer no passado desta vida, e de facto as pessoas, durante sessões de terapia regressiva, vão muitas vezes lembrar-se de escrever coisas de quando eram muito pequenas, por vezes quando eram bebés, por vezes da vida intrauterina e por vezes de vidas anteriores. Seja como for, vão falar de coisas que são importantes, que têm impacto emocional. Isto é bastante típico. Mas o que é que acontece? Muitas vezes eu até tenho uma memória mais ou menos completa de acontecimentos do meu passado. E apenas recordar isso pode até quase reforçar o problema. O que me ajuda normalmente é perceber o que é que eu pensei, o que é que eu senti, qual foi de certo modo a programação, qual foi a memória, a moral da história que ficou na minha memória a partir de eventos passados. E isto é aquilo que muitas vezes não está presente, que está completamente esquecido. Claro que por vezes há conteúdos, há eventos que eu esqueci por completo e justamente só consigo ter acesso a eles graças a técnicas de terapia regressiva que modificam o meu estado de consciência e me dão um acesso muito mais completo e profundo ao meu passado. E com isso dão-me a possibilidade de reformular aquilo que eu muitas vezes chamo o vírus de computador. Por vezes não é tão importante recordar alguma coisa em si, é importante perceber o que é que aquilo me fez autoprogramar para a minha vida, para o meu corpo, para o meu comportamento e assim por diante. Eu costumo dizer que é preciso encontrar o vírus de computador, ou seja, o programa que eu criei para mim mesmo, programa de vida, programa emocional, programa fisiológico, programa mental, que me está a afetar. E há muitas situações em que não tenho acesso nem à informação sobre o que aconteceu, nem à informação, ou ainda menos, tenho acesso à informação acerca do que foi a moral da história que eu criei na altura, ou a programação de vida que criei para mim próprio. Mas é fundamental fazer isso. Talvez por isso, de modo geral, as abordagens de terapia regressiva e os bons terapeutas que eu conheço tentam sempre trabalhar com os clientes não só para encontrar as origens passadas de problemas que eles têm, como depressão, fobias, medos diversos, até problemas fisiológicos por vezes, mas também perceber o que é que ficou como programação, como definição, como distorção, por vezes, nos processos mentais e nos processos fisiológicos, para ajudar o cliente a encontrar uma reformulação. E também há várias maneiras para encontrar uma reformulação. Pode ser mais ou menos quase de uma maneira dramática, pode ser uma espécie de teatro interior, pode ser uma mudança de imagens, pode ser uma nova frase, uma nova definição de vida, uma nova conclusão, uma nova moral da história. Pode ser, por vezes, até uma mudança postural, uma mudança energética. Portanto, não é aqui o lugar para discutir isso em detalhe, mas há muitas maneiras também de ajudar os clientes a reprogramarem, redefinirem o seu modo de funcionar a muitos níveis,
agora que perceberam melhor o que aconteceu e de que modo é que isso está a afetá-los ainda hoje. Este é muito o terreno da terapia regressiva. E como estamos a ver, a terapia regressiva tem em comum a modificação do estado de consciência, que permite um acesso mais direto ao passado e uma diferente possibilidade de reformulação. Estes estados modificados de consciência fornecem um fator comum. Há várias vias, por vezes em conjugação com estes estados de consciência, chegarmos então a perceber detalhadamente o passado, o contacto com ele, etc. E depois também há vários métodos para, com os nossos clientes, criarmos uma reformulação, uma reprogramação, uma ressignificação do passado. Esse é um trabalho que as metodologias podem diferir de terapeuta para terapeuta, sessão para sessão, e muitas vezes também de cliente para cliente, porque há clientes com quem podemos ter a impressão de ser melhor trabalhar de uma maneira, com outros de outra maneira diferente, e se tivermos flexibilidade para isso, é excelente, temos mais hipóteses de produzir bons resultados. Isto é, digamos, portanto, o terreno comum a diversos processos, a diversas maneiras de trabalhar em terapia regressiva, quanto a mim. E, enfim, como disse, as terapias regressivas são por vezes métodos rápidos e poderosos. Em algumas situações conseguimos, numa, duas, três, poucas sessões, obter resultados que às vezes de outra maneira seriam claramente mais lentos, mais difíceis, etc. Isto é, digamos, o poder da terapia regressiva para mim. E é também o que se torna fascinante, porque pessoas diferentes trazem histórias diferentes, têm experiências que também enriquecem os terapeutas. Temos a vantagem, enquanto psicoterapeutas em geral, mas também como terapeutas regressivos, de aprender muitíssimo com os nossos clientes, o que é fascinante. E, enfim, isto é o que eu queria discutir por agora, e por aqui fico, até para não alongar demasiado o tempo deste vídeo. Já sabem, gosto sempre de receber feedback, de saber as vossas impressões, gosto de partilhem e, claro, subscrevam o canal se gostarem, se quiserem, para estarem ao corrente das coisas que eu vou publicando. E é tudo por agora. Até breve, com o maior gosto.